Olá pessoal, nosso tema de hoje é a governança corporativa, mais especificamente a eficácia dos conselhos de administração. E o nosso entrevistado é o professor Thomas Bru. O professor Thomas atua como presidente ou membro do conselho de diversas organizações importantes e tem uma trajetória relacionada ao tema da governança como professor do IBGC e da Fundação Dom Cabral. Ocupou também posições executivas de alto escalão em organizações de diversos setores, tais como Rádio e TV Bandeirantes, Grupo EDP Energias do Brasil e Incorporadora Tecnisa. Dessa forma, não podíamos estar em melhor companhia que do professor Thomas para tratar desse tema tão interessante e atual que é a eficácia dos conselhos de administração. Professor Thomas, seja bem-vindo. Obrigado. E se me permitir, vou te chamar daqui para frente de Thomas para estimular um tom mais coloquial nessa nossa conversa. Muito bem. Thomas, que importância tem os conselhos de administração na eficácia, na implementação das práticas eficazes de governança corporativa nas organizações? E quais são os principais papéis e responsabilidades do conselho? Ok. Bom, a governança corporativa, ela trata de todas as questões relativas à relação da empresa com seus, vamos dizer, com suas partes relacionadas, né? Então, ela se preocupa desde os investidores, os empregados, os fornecedores, enfim, todas as partes que, de uma forma ou de outra, são influenciadas ou influenciam a empresa. Sociedade, inclusive. A sociedade como um todo, inclusive, isso mesmo. E os conselhos de administração têm um papel central nessa governança corporativa. Os conselhos de administração, eles na verdade estão desde a supervisão do que acontece na empresa até o desenvolvimento da estratégia. Então eles estão em todas as partes, é um escopo muito amplo que o Conselho de Administração tem que realizar dentro do papel central. A gente costuma definir como um papel de garantir a longevidade da empresa de um lado e, ao mesmo tempo, otimizar o seu desempenho. Tarefa nada simples, né? Tarefa árdua, principalmente se pensarmos que o Conselho se reúne periodicamente, né? Geralmente uma vez por mês, em alguns lugares até uma vez cada 3 meses. Quer dizer, o papel do conselho não é de gestão, né? Ele de alguma forma apoia a gestão. Exatamente, ele não é um papel de gestão. Tá certo. E hoje em dia se fala muito sobre 3 pilares, né, em relação aos conselhos mais eficazes, né? Que seriam o foco nas questões substantivas, a arquitetura de informações que alimenta as reuniões e as decisões do conselho, e a própria dinâmica interna lá entre os membros do conselho, né? E você pode nos contar um pouco sobre isso? O que são essas 3 pilares, essas situações? Ok. Na verdade, como a gente comentou, os conselhos são absolutamente relevantes e se reúnem periodicamente. Então é preciso que essas reuniões sejam bem eficientes, bem eficazes. Esse tripé vai ajudar, então, o conselho a trabalhar bem. De um lado, ele tem que ter um foco nas questões substantivas, ou seja, tem que tratar do que é realmente relevante, tem que ter uma boa arquitetura de informações, ou seja, de novo, o conselho é alimentado por um grupo de informações e reage a esse grupo de informações, não é? Então, quanto melhor for a qualidade dessas informações, mais eficiente também é a reunião. E por fim a gente tem a dinâmica, ou seja, como é que essas pessoas que formam o conselho, como é que elas se relacionam, como é que elas tomam decisões. Tomando conta desses 3 pontos, as reuniões são as melhores possíveis e dessa forma a organização se beneficia o máximo possível também do conselho de administração. Compreendi. Quer dizer, precisa ter esses 3 pilares para a coisa ficar de pé, né? Basicamente. Acho que é um bom resumo. E esse foco em questões substantivas, você falou assim, aquilo que é realmente relevante, né? Como é que se avalia o que é realmente relevante? Da onde vem, vamos dizer, essa definição ou esse, de alguma forma, um consenso do que deve ser examinado pelo Conselho, já que ele não é a gestão, né?
Exatamente. Como é que a gente chega no que é realmente relevante? E tem que ser aquilo que agrega valor à empresa, né? Então, para chegar num consenso sobre esses pontos, é preciso que os conselheiros conheçam profundamente o funcionamento daquela empresa. O que é que realmente vai gerar valor para ela? E isso varia no tempo, né? Uma mesma organização, num determinado momento do seu ciclo de vida, pode ter alguns pontos como os mais relevantes. Muda o momento da empresa, mudam também os pontos que são importantes. Então, num setor ou no outro, esses pontos são diferentes e dentro da mesma empresa, ao longo do tempo, eles são diferentes. Portanto, depende muito de um muito bom conhecimento das alavancas de valor para aquela empresa, naquela situação, naquele momento. Quer dizer, isso poderíamos considerar que as boas práticas, então, em relação a esse tema, seria basicamente estar muito antenado com as necessidades da empresa em cada momento do ciclo de vida ou dela em relação ao mercado. É basicamente isso. Exatamente isso. Por exemplo, se eu sou uma empresa nova, uma startup, por exemplo, eu estou muito mais preocupado com o curto prazo e com o meu fluxo de caixa. Já se eu estou num estágio mais maduro, pode ser que minha preocupação seja como eu vou crescer, como eu vou e talvez definir claramente que empresas eu deveria talvez adquirir, ou em que mercados eu deveria crescer. Então, são focos completamente diferentes, né? Claro. Então, temos que saber o que é relevante naquela empresa. Compreendo. Quer dizer, até, vamos dizer, a introdução de novos produtos podia estar dentro desses temas, né? Exatamente. O que a gente propõe é que as empresas tentem definir 4 a 6 temas, né? Porque se for muito mais do que 4 a 6 temas, já não tem prioridade nenhuma, não é verdade? Então, Compreendo. 4 a 6 temas que sejam absolutamente relevantes e que devem estar presentes em todas as reuniões, né? Devem estar agendadas, já previamente combinado de que elas vão ser discutidas, vão ser debatidas, né? Ao longo, talvez, daquele ciclo. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser o ciclo estratégico do negócio. Uhum. Né? O que vamos combinar nós, gestores e conselheiros, quais são os 4, 6 pontos que realmente agregam valor para a empresa. Vamos tratar de outros pontos, mas esses 4 ou 6 têm que estar presentes porque são eles que vão fazer diferença. Entendi. Suponho que é aí que entra a tal da arquitetura de informações, né? Quer dizer, o conselho tem que estar muito bem municiado de informações sobre esses temas, além daqueles outros, vamos dizer, da atividade corriqueira, né? De monitoramento. Na verdade, um conselho só é tão bom quanto as informações que ele tem. Nós não podemos, como conselheiros, ser melhores do que as informações. São elas que são a base, né? A matéria-prima para a gente debater, ajudar a gestão a tomar as melhores decisões. Então, o cuidado com essas informações é muito importante. Essas informações são de cunho quantitativo, de cunho qualitativo, são informações de dentro da empresa, são informações de fora da empresa que são muito relevantes também, né? Mas é importante ter uma forma já combinada, previamente acertada, de como essas informações são apresentadas, quais são e como apresentá-las, né? Entendi. E nesse momento também a gente deve combinar, por exemplo, quanto tempo antes da reunião a gente vai receber aquelas informações, se temos que tomar uma decisão em alguns conselhos muito bem organizados, também já tem um formulário padrão de como essa decisão vai ser apresentada, né? Ou de como esse projeto vai ser apresentado para que os conselheiros possam realmente ser eficientes na discussão do que interessa. Então, isso ajuda muito a tornar a reunião mais eficiente. Compreendo. Agora, Thomas, e se por alguma razão a gestão não for, vamos dizer, suficientemente, não tiver uma prontidão que consiga oferecer essas informações que, no ponto de vista dos conselheiros, é importante a tempo ou na completude necessária, entendeu? Como é que isso é correto o conselho
demandar essas informações de alguma maneira, de uma forma mais enfática, ou ele deve ficar, vamos dizer, numa posição de observador aí? Eu acho que a sugestão que a gente dá para que isso funcione da melhor forma é que os conselheiros e a gestão combinem previamente quais são essas informações, né? De modo que então a gente tenha toda uma discussão, olha, as informações, o grau de detalhe, quanto tempo antes, isso tem que ser combinado entre as partes. Às vezes no início, vamos dizer, a turma da diretoria não consegue atender, mas ela tem que buscar aquele entendimento, né? Chegar lá, né? Então, na verdade, é o que a gente costuma dizer, né? A governança é uma jornada, não é verdade? Nem tudo está pronto desde o início, mas os conselheiros têm que ir puxando a gestão na direção do que parece mais correto. Mas também a gestão tem a sua voz. Vai dizer, olha, por exemplo, essa informação aqui, por que ela é importante? Um erro que não pode acontecer é a gestão preparar informações que para os gestores não é relevante. Nós estamos preparando aquilo para o conselho de administração. Não, é preciso que o coração bata junto dos conselheiros e dos diretores da empresa, não é verdade? Então, às vezes, a gente tem que debater muito bem por que essa informação é importante, ou pode ser que um diretor consiga nos convencer de que aquela não é informação. Olha, essa não é informação importante, é outra. Ou o contrário, o conselho consiga dizer, olha, gente, vocês estão deixando de olhar alguma coisa importante. É esse debate, esse diálogo entre a gestão, entre os administradores do dia a dia e os conselheiros, ele tem que acontecer para que a gente chegue no conjunto de informações que faça sentido. Né? Temos que evitar, por exemplo, o excesso de informação ou falta de informação, né? As duas coisas são ruins. Às vezes a diretoria diz, vamos dar muita informação, eles ficam preocupados que os conselheiros vão dizer, estão escondendo informação, e começam a inundar os conselheiros de informação. Bom, isso é tão ruim quanto a falta de informação. Então, a sugestão é realmente que se gaste um pouco de tempo, que se invista o tempo dialogando sobre o que é a informação relevante, tá? De acordo com o foco, né? Nós vimos lá o que vai agregar valor para a empresa. Então, vamos organizar as informações que nos ajudem a tomar decisões, né? E qual é o tempo? Nós não conseguimos 5 dias antes. Ok, vamos começar com 3 dias antes. Depois vamos tentar melhorar isso, porque o conselho também precisa ter tempo para analisar a informação. Um precisa confeccionar e o outro precisa analisar a informação, né? Não pode ser nem tão puxado que não dê tempo, nem um espaço tão longo que a informação já esteja velha, né? Informação boa é uma informação que tem um timing adequado e uma qualidade adequada. Ela não precisa ser nem perfeita, né? Mas precisa ser, vamos dizer assim, razoavelmente completa e atualizada, né? Nós não podemos, me dá um mês para fazer a informação. Bom, aí a informação já chega desatualizada, também não interessa. Então tem um delicado equilíbrio aí que as partes dialogando vão fazer e vão melhorando ao longo do tempo, né? Tá parecendo, é um processo, né? Tá parecendo um pouco como remédio, né? É bom na dose certa, né? Gostei dessa comparação. Nem muito, porque mata o paciente, nem pouco, que não vai servir para nada. Acho que é uma boa metáfora para a informação. Bom, como você falou que é uma jornada, né? A governança é uma jornada, eu acho que isso nos remete ao terceiro pilar, né? Que é a dinâmica de interação entre os conselheiros e, eventualmente, se você quiser explorar um pouco o assunto, acho que você já até ilustrou bem, do conselho com os gestores, né? Mas o que você pode nos dizer um pouco mais sobre essa questão da dinâmica de relacionamento entre os conselheiros? Talvez o primeiro ponto a ressaltar é que desse tripé, os outros 2 pontos que nós já conversamos são boas práticas, dá para a gente estabelecer com muita clareza, né, o que é uma boa arquitetura de informação e qual é o foco que se deve dar no conselho. A dinâmica já é um aspecto mais subjetivo, muito mais ligado ao comportamento, né? Ele começa com o nosso comportamento individual, o que é que a gente acredita, quais são as nossas premissas de vida, os nossos preconceitos, os nossos sentimentos,
até isso tem importância, né? Por exemplo, se você acha que os brasileiros são vagabundos, não trabalham, o seu modo de encarar o que está acontecendo é de uma forma. Outras pessoas acham, não, os brasileiros são muito esforçados, olha só a criatividade que eles têm, já têm as dificuldades naturais de vida e mesmo assim são muito dedicados, são muito criativos, conseguem, vamos dizer, sair das mais diversas situações. São pontos de vista muito diferentes, né? E vão gerar comportamentos diferentes. Então é muito importante a gente checar um pouco no que é que a gente acredita, quais são as nossas premissas de vida. Resumindo assim, a gente precisa se conhecer. Isso tudo vai fazer muita diferença, esse autoconhecimento que tem a ver com as nossas premissas de vida, o que a gente acredita, as experiências que a gente passou como gestor, as nossas experiências de vida, tudo isso vai afetar um pouco como a gente aborda cada questão. Então, isso é muito importante. Tá. O segundo ponto é um pouco o fato de que, quando estamos num grupo, nós influenciamos o grupo e o grupo nos influencia, né? Isso vale para uma família, vale para uma diretoria, vale para um conselho de administração. Temos que checar um pouco as nossas necessidades, né? Por exemplo, tem pessoas que têm muita necessidade de pertencimento, de se sentir reconhecidas e tudo. Isso afeta a forma como elas tomam decisão, a forma como elas conversam, né? A forma como elas ouvem os outros. Outras pessoas têm outros tipos de necessidade e acabam se relacionando de forma diferente. Então nós temos que checar também esse relacionamento do grupo. Existem conselhos onde cada pessoa individualmente é excelente, mas a química, o jeito como a gente funciona num grupo, acaba não funcionando muito bem. Tem um papel muito importante do presidente do conselho de administração para fazer com que esse grupo funcione adequadamente. Entendi. E, ouvindo você contar sobre tudo isso, assim, me parece claro que a gente não é só muito lógico, é também muito psicológico, né? Quer dizer, tudo isso de alguma maneira tem um peso muito grande, né? Na dinâmica do Eu acho que você abordou, Jorge, um ponto muito importante. Até pouco tempo atrás a gente achava que os seres humanos tomam as decisões só de forma racional, né? Tudo é muito bem organizado, a economia nos trouxe essa visão, né? Relação custo-benefício, utilidade marginal, há toda uma base que implica o homem racional. Mais recentemente, nos últimos 20 anos talvez, a gente está mais convencido de que o ser humano não é somente racional. Ele tem um lado racional, mas ele tem um lado emocional. O Kahneman, né, Daniel Kahneman, ganhou o Prêmio Nobel da Economia, mesmo sendo um psicólogo. Isso foi nos anos 2000, onde ele demonstrou que o ser humano funciona com dois sistemas, né? Esse sistema 1 e o sistema 2. O sistema 2 é esse que a gente achava que é o que domina, mas não é, né? O sistema 2, racional, lógico, não é o sistema que domina. O que os estudos do Daniel Kahneman mostram é que nós temos realmente o sistema 2, mas temos o que ele chamou de sistema 1, que é um sistema mais intuitivo, de decisões muito rápidas, de pré-julgamento, né? E esse sistema, segundo ele, é o que domina as nossas decisões. Então, nós temos que saber isso, né? Temos os dois sistemas e nem sempre tudo é decidido pelo sistema 2, né? Mas sim, muita coisa tem o sistema 1 e tem também o sistema 2. Né? Interessantíssimo. Muito bem, Thomas. É uma pena que nosso tempo é curto e nós de alguma forma temos que terminar essa conversa tão interessante. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco e fica desde já um convite para, quem sabe, a gente aprofundar essas questões numa futura entrevista que a gente possa fazer com você. E de qualquer forma agradeço muitíssimo a tua contribuição aqui hoje conosco. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, também. Tenho sempre interesse em discutir essas questões de tornar o Conselho de Administração cada vez melhor. Muito obrigado, Thomas.